Débora, por favor. Obrigada pelas palavras. Pessoal, tudo bom? Boa tarde. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu espero que vocês aproveitem. E fico grata se puderem me trazer depois feedbacks, porque é sempre importante a gente entender se a gente está conseguindo realmente entregar valor para as pessoas e se, de fato, está agregando. Acho que nada mais chato do que vir para uma palestra e não sair aprendendo alguma coisa, né? Então, é sempre importante a gente entender se conseguiu entregar aquilo que a gente imaginava. E vou estar falando, então, sobre como hackear a persona de AutoTicket. Eu só... Alguém que vai trocar por mim? Eu vou fazendo assim, vai? Não? Luz? Gostei disso. Bom, eu tenho uma agência de marketing hoje, ela se chama ID Company. E, dentro da nossa agência, nós estamos trabalhando bastante com tráfego, com marketing, posicionamento e gestão de atendimento. O objetivo da IDI sempre foi tentar trabalhar com transparência e com excelência tudo que um médico precisa ter dentro de uma clínica. Por isso que a gente acaba englobando bastante serviços. Passou. Então, eu estou dentro da área de marketing desde 2014. Eu era advogada, formada, então tenho o título, mas minha paixão é marketing. O que me ajuda muito hoje é entender, né, essa parte das leis, né, que acontecem do CRM, CFM. Então, isso, para dentro do marketing, é muito importante ter essa clareza, e na IDI não é diferente. E o que a gente quer trabalhar para vocês são esses temas. A gente vai estar falando sobre hackeamento da persona, vendas, estratégias e AutoTicket. E a ideia aqui dentro é falar muito da importância de que vender não é fácil, vender não é rápido, e, muitas vezes, muita gente fala que é fácil. Mas o marketing e as vendas, elas precisam estar sempre em conjunto. Sempre nós temos que estar, quando a gente está trabalhando com marketing, analisando se as vendas estão acontecendo. Quando as vendas estão acontecendo, nós temos que ver se a gestão está dando conta lá dentro, né, internamente da clínica. E uma das dores que nós mais encontrávamos para os nossos clientes, porque hoje nós trabalhamos só com clínicas, era realmente isso. O médico recebia os leads, que são os possíveis pacientes, né? E, quando chegava nesse passo do tráfego, ele não sabia como estar fazendo o atendimento, ou então como atender esse lead que está chegando pela primeira vez. Atender pessoas que trabalham com indicação, ou o paciente que está vindo porque ele é seu fã, esse é o melhor cliente para se atender. Na verdade, eu acho que a melhor moeda para o médico hoje é a indicação. Já ouvi muito de outras agências, né? Indicação é muito legal, mas tráfego vai te ajudar muito mais. Com certeza, mas a indicação, ela é a moeda mais forte e poderosa que o médico pode ter hoje dentro do marketing, dentro das vendas, dentro da gestão. Porque ali, essa pessoa ela está falando para mais pessoas sobre a tua competência, sobre a segurança que ela teve, sobre os resultados. Por isso que eu quero trabalhar muito sobre o hackear a persona. Porque o hackeamento da persona é a gente realmente entender o lead que está chegando, que é o lead de AutoTicket. Se a gente for analisar, a gente tem muita clareza do nosso paciente, a gente conhece ele muito bem, nós conversamos, provavelmente, por meses ou até anos, né, depois de fazer algum procedimento. Mas, e aí? Como que ele é no dia a dia? O quanto isso está sendo utilizado dentro da sua clínica de forma positiva? Eu falo que o ouro principal das clínicas é o atendimento, né? O coração é o atendimento. Ali dentro existe uma inteligência muito grande. Cada pergunta que vocês recebem no direct, cada pergunta que vocês recebem no WhatsApp, as pessoas que estão questionando estão trazendo para vocês conteúdo e estão trazendo uma inteligência que poderia estar sendo performada por quem faz o tráfego de vocês. Quanto mais a gente entende o nosso lead, mais clareza a gente vai saber do tipo do conteúdo que essa pessoa precisa receber para continuar comprando.
algo que acontece muito, né, são as promessas rápidas, né? Mas será que elas ajudam? Existem muitas empresas que acabam trazendo, eu vou te ajudar em 20 dias, vou te ajudar em 30 dias. Em 90 dias você vai estar vendendo. Até teve perguntas aqui nesse sentido, né? Será que tem como fazer o tráfego e depois a gente está trazendo o retorno? Como é que funciona o prazo de um tráfego, né? A parte mais importante é entender que tudo é muito trabalhoso e profundo. Se isso não acontece, tem algum gap ali no meio. E, claro que em 30 minutos, eu não vou conseguir passar para vocês todos os trabalhos que a gente consegue fazer na IDI Company, mas a ideia é que, de alguma forma, fique claro a importância, né, de estar trabalhando com marketing, estar trabalhando com vendas, e que, para essas duas junções acontecerem, quanto mais vocês entenderem aquela mulher que está buscando fazer um procedimento, quanto mais vocês conhecerem a história dela, quanto mais vocês perceberem a importância que ela tem no processo, mais claro fica para as estratégias que vão ser feitas. Porque não adianta eu querer brincar de fazer marketing, de criar conteúdo, de criar postinho, e eu não saber, de fato, o que elas querem ouvir, né, o que elas querem ler. A gente teve até ali na palestra anterior falando, né, que o paciente é leigo, né, ele acaba realmente tendo um conteúdo que ele recebe, ele vai gerar talvez conexão, mas quem vai, de fato, explicar o beabá é o médico. O Instagram, ele é a porta de entrada, né? Dentro de um funil, ele é o topo do funil. Agora eu quero um slide, quero ficar mexendo aqui, mas não tenho um funil para mostrar para vocês. Mas isso é importante entender que é muito fácil falar bem, é muito fácil falar mal, porque ele está olhando na internet. Então, se o cliente, né, está recebendo conteúdo na internet, ele precisa ver você também na internet. A principal marca do médico é a cara, né? É o rosto, é a face do médico. E quando o médico não está ali presente, ele está ficando para trás do futuro. Não sei se vai surgir o metaverso ainda, mas é muito importante começar a gravar vídeos, porque vai chegar um momento que realmente vai ser a principal moeda na internet, né? Porque quando a gente começa a ler conteúdo, a gente começa também a ter dúvidas. Quem é que vai tirar essas dúvidas? O médico. E tem que ser o médico, né? Não pode ser a colaboradora, não pode ser a gestora, precisa ser o médico. Porque a confiança de quem vai estar botando a mão no final e realizando o procedimento é o médico. E aqui são algumas perguntas que são bem importantes para se analisar o quanto vocês dominam a empresa de vocês, o quanto vocês dominam a clínica de vocês. E se a gente for buscar ler aqui algumas, né? Como vender todos os dias e vender para as pessoas certas. Essa pergunta tem resposta. E uma das formas, realmente, é a gente estar analisando essa persona. E é muito legal pensar em persona, porque, em cada região, ela vai ter um aspecto único, que vem muito da cultura. Mas o grosso, né, como ela pensa, como ela se veste, o que ela sente, está no Brasil inteiro, a mesma persona. E falam-se, muitas vezes, até que nós somos a nossa persona, né, do nosso público-alvo. Então, se a gente quer partir para identificar se a gente está fazendo algo muito bem feito, é analisar se eu iria gostar de estar recebendo esse anúncio, desse conteúdo. Eu falo para os meus clientes na IDI, você pagaria R$30.000 por esse vídeo? Esse vídeo está te convencendo a pagar por esse valor? Porque uma das perguntas que eu trago é essa. Atualmente, como você vende e para quem você vende? O que eu estou vendendo para essas pessoas, elas estão querendo pagar por isso? Porque algo que eu já ouvi muito, foi um debate, inclusive, que eu fiz com o Filipão, que é referente ao valor, né, do PMMA. As pessoas têm clareza de quanto custa um procedimento? Ou elas ficam comparando com outros procedimentos que existem por aí e, quando vão escutar realmente o valor real, se assustam? Ou seja, o que pode ser melhorado nesse processo para, quando esse lead chegue até vocês, ele tenha uma consciência maior desse valor? E não se assuste, muito menos vá embora. Mas o primeiro passo é realmente entender que o lead certo, ele está ali.
Ele só precisa enxergar vocês. O seu valor é negociável, adaptável ou flexível? Isso aqui é muito boa, tá? Essa pergunta. A ideia não é que vocês têm que trabalhar com esse formato, né? A ideia aqui é ter clareza que teria que ser o oposto, né? Quando começa a se trabalhar com negociável, quando começa a ser adaptável ou flexível, espera aí, o que está criando dentro da clínica de vocês para ter que ficar dando algum tipo de desconto? Por que isso ainda existe? É questão de região? É questão porque a maioria dos clientes solicitam ou virou um hábito? Porque vocês provavelmente conhecem as marcas de roupas, conhecem as marcas como Gucci, né, de bolsas, e vocês veem elas dando desconto? E é isso que eu quero trabalhar. Quando pensamos em marca, pensamos em algo único. E algo que eu encontro muito na área médica é quando a gente começa a trabalhar com procedimentos, fazemos cursos, né? Eu estou adorando que eu estou escutando muito né aqui, eu estou ficando irritada já com os meus né. E esses cursos trazem o quê? Autoridade. Mas qual é o nome que vocês dão para os procedimentos que vocês têm dentro da clínica? Vocês usam os mesmos nomes do curso ou vocês acabam trabalhando, de fato, a marca de vocês? Porque a parte mais importante do marketing é entender que a gente pode trabalhar a nossa marca em todos os ângulos, em todos os lugares. E isso é criar luxo com propósito. É eu realmente trabalhar com sangue a minha marca, do início ao fim. E a minha marca ela tem que estar em todos os lugares, dentro da minha clínica. E quando eu falo desse formato, eu gosto muito de trabalhar os mantras. O que seriam os mantras? É a forma realmente de você se posicionar e ficar na cabeça das pessoas. E, quando a gente começa a trabalhar nesse formato, a gente vai estar realmente se posicionando no mercado, o meu branding vai estar ali, eu vou estar vendendo muito mais, né, uma quantidade mais rápida, e ter uma marca única. Como é que a gente faz, então, para potencializar isso e realmente trabalhar de uma forma jamais vista antes? Temos que ter métodos que ninguém ouviu antes. Tá, Débora, mas todo mundo fala a terminologia, por exemplo, PMMA, e faz com que eu venda. Se eu tirar o PMMA do meu nome, ou não usar mais esse nome, as pessoas não vão entender o que eu estou fazendo. O ponto é o quanto você é profundo na internet, o quanto você é profundo nas redes que você quer aparecer, sobre a sua marca, sobre o seu propósito, sobre a sua história. E o ponto-chave principal, muitas vezes, é esse. A gente se preocupa demais em usar o nome, né, para subir, eu gosto muito de falar, de subir nos ombros de gigantes. Isso é muito bom, isso é importante, e não deve ser retirado. Mas também deve ser analisado o quanto isso me fortalece ou me enfraquece. Porque aquela marca não existe sem você, mas você vai sempre existir sem aquela marca. E quando a gente começa a trabalhar um método único, aquela paciente que passa por mais de um médico, ela vai, muitas vezes, estar lembrando do que ela ouviu de cada um. E qual foi o diferencial que você trouxe dentro da sua consulta? Para ela poder realmente perceber que o teu método tem muito mais detalhe, é muito mais seguro, tem mais resultados. Uma das formas é realmente vocês terem o nome próprio para o procedimento. Na área médica, a gente, dentro da IDI, trabalhamos muito com cirurgiões plásticos também. E uma das dificuldades que a gente tem é isso, é as tecnologias. Eles utilizam para fazer a lipo, tem o Renuvium, tem o BodyTite, ou seja, são tecnologias que estão no mercado, que são muito conhecidas, e o que as pessoas acabam fazendo, né? O que os médicos acabam fazendo? Eles acabam somente usando esse nome, sem trazer um diferencial competitivo. Então, quando a paciente passa na clínica, ela vai ouvir os mesmos nomes dos médicos da região, se todos tiverem. Agora, se você pega esse nome e trabalha algo seu dentro, esse é o teu ouro. E é nele que você tem que investir. E eu posso ficar, talvez, meia hora falando sobre isso e não conseguir explicar, porque isso é profundo, isso é branding. É você realmente se diferenciar
dos outros. E quando eu falo de se diferenciar, a gente tem que pensar, inclusive, no presencial, na consulta, na hora de estar conversando com a paciente. O exemplo muito claro que eu vejo são quando os médicos fazem algum curso, aprendem algo novo e saem aplicando tudo. Quantos médicos vão estar aplicando a mesma coisa? Não falo de procedimento, tá? Porque, né, não tem como evitar, mas eu falo do processo. O processo, ele precisa ser seu, ele precisa ser único. E não é difícil, são detalhes que fazem muita diferença. Teve algumas palestras que trouxeram sobre o ambiente, e isso é muito importante, você trazer a sua cara, você trazer o seu cheiro, você se identificar com a paciente com algumas coisas, mas existem outras formas, que às vezes é o processo de fazer o atendimento no WhatsApp, ir para a consulta e depois ir fazer o procedimento. Essas etapas, muitas vezes, elas estão iguais. A ordem da consulta, por exemplo, de um cirurgião plástico, muitas vezes, analisar a anamnese da paciente, onde vai fazer algumas perguntas, vai passar, às vezes, objeções e situações do dia a dia para fazer aquela cirurgia ou um procedimento, vai analisar a paciente, né, ela vai se despir e vai voltar, e ele vai estar analisando, e depois ela vai passar para o orçamento. Se alguém se identificou com isso, mude logo. Porque é isso que acontece com a sua paciente quando ela vai no concorrente também. E se ela está passando por um processo igual, o que você está dando de diferente ali? E é bem importante entender que nós estamos num ramo que ele é dinâmico, né? A ID Company, como nós trabalhamos com uma agência de marketing, nós somos dinâmicas. Do ano passado para esse ano, a gente mudou completamente. Teve muitas inovações, como agora a gente também trabalha no YouTube. Vamos integrar para 2023 para o TikTok. Por quê? Porque a gente sabe que o médico precisa de mais, precisa estar em mais ambientes, e a gente se capacita para isso. Na área médica, não é diferente. Vocês precisam estar se atualizando. É uma loucura. Além da competição que existe, muitas vezes, entre vocês, também é as mudanças rápidas das tecnologias que vão existindo, das novidades. E isso faz com que vocês realmente precisem se adaptar. E, muitas vezes, o paciente ele não sabe o que ele quer fazer. Eu mesmo, quando eu trabalho com dermatos, a gente vê o quanto existe de procedimentos, o quanto a gente pode fazer para estar melhorando o nosso corpo, a nossa face, de alguma forma, e bagunça a minha cabeça, porque são muitas opções e eu não sei o que escolher. O cardápio ele é grande. Como que a gente se diferencia dos demais quando a gente trabalha com muitos procedimentos? Quando a gente realmente tem um método único, quando a gente realmente cria uma estratégia pensando no que a pessoa precisa, e não no produto que ela precisa. Quando a gente para um pouco de trazer o produto, a gente para também de ser refém desse produto. Quem não conhece o tal do Botox, né? O Botox ele é muito conhecido, não podemos usar o nome dele, mas todo mundo usa igual, porque ele se vende. Mas o Botox ele ficou há quantos anos, né, ele ainda se vende? E o que acontece quando a gente pensa no Botox? Ele tem uma história por trás. É profundo pensar nesse termo. Qual é a história que a sua marca deixa? É essa a sensação que tem que ter no paciente de vocês, e não quando ele pensa em Botox. E isso não é rápido, né? Não vai acontecer em 30 dias e nem em 30 minutos, mas isso é possível. Acredito que em quase todas as palestras a gente trouxe isso. E a parte mais importante é entender que não é fácil. Mas existe estratégia, existem métodos, e quando o médico começa a ter clareza sobre isso, ele realmente começa a buscar um processo mais claro de vendas. E quando a gente fala de vendas, né, a gente gosta muito de perguntar qual que é a estabilidade, né, dentro da clínica. Você consegue vender todos os meses de forma constante? É fácil vender todos os dias? Se existem dificuldades, essas dificuldades são buscadas soluções? Porque se a gente não observa internamente as dores que nós temos, isso vai começar também a
fluir dentro da marca de vocês, e aí começa a fluir dentro do marketing de vocês. É uma corrente, não tem como fugir. E quando a gente pensa realmente de criar uma marca, isso se começa lá nos processos internos, com os colaboradores de vocês, com a cultura, e disso é levado para fora, na forma como vocês se comunicam, na forma como vocês gravam, dentro do Instagram e outras plataformas que vocês utilizam. E um dos principais segredos que eu gostaria de trazer aqui, realmente, é entender da ultra especificidade para vender online hoje. Um dos principais segredos que eu acho muito importante ter clareza, realmente, é ter métodos únicos. A gente vai falar um pouquinho de gestão, mas dentro do marketing não é fácil diferenciar vocês entre vocês. Muitas vezes, porque quando a gente começa a gerar conteúdo, esse conteúdo ele é muito parecido. Como que eu vou falar de um procedimento e aí o vizinho vai lá e faz a mesma coisa? Eu não sei se o meu post foi ele que copiou, se foi eu que copiei dele. E aí começa-se a ter esse rolo de situações. E uma forma, realmente, de ficar mais fácil de vender para vocês são os métodos únicos, são os termos únicos, são os mantras. Tanto é que, dentro da IDI, eu tenho vários, porque eu acho importante que isso fique claro para vocês. Esse tempo está me assustando, gente. Eu sou a última, sério que vai ter tempo? Eu trouxe aqui, vou pedir mais 10 minutos, por favor, equipe. Eu trouxe aqui 3 estratégias para potencializar as vendas de vocês, e eu queria explicar elas. A primeira é o script de atendimento método SPIN. Já trouxe o nome, tá? Método SPIN é um livro, é uma técnica milenar, muita gente utiliza. Busquem isso no YouTube, busquem o livro. Esse é o beabá de realmente vocês trabalharem as vendas quando eu falo de trabalhar no direct, quando eu falo de trabalhar dentro do WhatsApp e, inclusive, se precisar, no tete-a-tete ali, na hora de estar conversando, passando o orçamento para o paciente. O que acontece? É muito comum, dentro do atendimento, elas acabarem recebendo aquela pergunta básica. Quanto custa? Só que vocês têm que lembrar que isso é uma cultura. Até para quando a gente vai comprar roupa, a gente pergunta quanto custa. Quanto custa não significa que o lead está ruim. Significa que ela está sendo direta. E o método SPIN, ele ensina um processo para que você consiga, com essa questão, fazer com que ela compre. Então, eu vou estar, inclusive, disponibilizando um script, porque se a colaboradora ela não pega as principais dores, as principais objeções que acontecem no seu dia a dia, ela não vai também ter uma frequência de venda. Eu falo que é o arsenal de conteúdo. Você tem que realmente pegar todas as dores, todas as dúvidas que acontecem de forma frequente e ter uma resposta para aquilo. E essas respostas, ela precisa estar num documento, porque vai ser o arsenal dela, para que ela realmente responda todas as dores. Aquela possível pergunta, né? Como é que é? Vou ver com meu marido. Eu adoro essa resposta. Vontade de rir aqui, com as cabecinhas cenando. Pois é, o que eu faço com isso? Me dá mais 10 minutos que eu respondo. Existem algumas formas de responder, mas a principal é usar o gatilho do comprometimento. Gatilhos, acho que são mais de 15, no mínimo, que os médicos precisam ter dentro da gestão, dentro do marketing. Existem 34 gatilhos, tá? Mas existem 10 específicos que são muito bons para vocês. E o do comprometimento é um. E lembrando que o que eu vou dizer aqui da resposta é muito analisado no dia a dia de vocês. Então, a colaboradora que vai responder, ela tem que ter o quê? Um insight. Ela tem que sentir se ela pode responder daquela forma. Não é preto do branco. Tudo, inclusive esse script, ele é para inspirar para que ela melhore, que ela tenha realmente um arsenal e ela vá lá, eu vou pegar essa porra e vou fazer acontecer. É o sangue de venda. Então, quando ela está armada, ela consegue mais sim. E a forma de responder o eu vou ver com o meu marido, muitas vezes pode ser... Oh, me assustei com esse cara dormindo. Desculpa, gente, eu sou muito brincalhona.
Eu olhei, sério, eu fiz uma pessoa dormir, cara? Como assim? Vou dar o ouro aqui pro cara, ele está dormindo? Mas a ideia é realmente falar, muito bom, concordo com você. Inclusive, é muito importante, né, que o quadro familiar, muitas vezes, participe desse seu desejo, dessa sua vontade. Afinal, a gente está falando de uma nova jornada que vai mudar a sua vida. O que você acha da gente estar agendando para eu voltar a conversar com você dia tal e a gente ver como que foi, como que a gente pode prosseguir com o seu atendimento? Ou seja, eu estou colocando novamente, oi, tudo bem, eu vou voltar, eu vou te chamar, tal dia, beleza? E ela vai concordar. Então, ela vai esperar por essa volta. Ou seja, sejam ativos, mandem os colaboradores de vocês serem ativos. Se eles não forem ativos, a IDE ensina isso, porque essa é a principal dor, é quando tem a última palavra não pode ser do cliente, a última palavra precisa ser do atendimento. Outra forma muito legal, e que já ajudou muito cliente meu a vender, adorei a tua iniciativa. O que você acha de eu estar ligando para o seu marido e estar explicando para ele tudo que eu te informei aqui? Pois a menina ligou e vendeu, gente. Para mim, isso não tem, né? Depois que a gente vende, assim, funciona. Mas, é como eu falei, é analisar caso a caso. Ele não me respondeu, gente, se eu vou ter mais 10 minutos, tá? Eu estou só olhando. Ele fez assim com a minha cabeça. Tá bom. Então, eu vou passar, né? Porque eu quero falar com vocês também sobre gestão. Eu tenho 3 minutos. Porque eu quero falar um pouquinho de gestão também com vocês, e eu quero falar sobre esse caso aqui de atendimento, tá? Então, para vocês entenderem, a Dolomite gosta muito de trabalhar o processo de atendimento online, atendimento presencial, consulta e orçamento. E a gente fiscaliza. Isso aqui é um print de um cliente. Tá tudo ok, né? Não tem nada. Porque a gente fuça mesmo, porque a gente faz as análises, né? Se está fazendo o resultado, se está vendendo. Não só dentro do tráfego, mas também a gente analisa no dia a dia, para ver se ela está usando a metodologia Potência que Vende, que é uma metodologia que a gente ensina a usar dentro do WhatsApp. E aqui, o que aconteceu? A paciente mandou uma pergunta, inclusive, olha só, não sei se vocês conhecem a técnica R24R, é uma técnica de recuperação rápida em 24 horas para quem coloca prótese de mama. É incrível, eu amo vender essa técnica, porque realmente funciona, e fico muito feliz quando as mulheres têm essa independência rápida. Ou seja, se ela entende da técnica, e se ela, lendo a palavra R24R, falou, eu sei, querida, do que você está falando, é porque ela é fã dessa médica, porque ela está estudando muito. Ninguém vai entender somente com o nome da técnica o que ela faz. Então, ela realmente estaria quente nesse print. Mas aí o que aconteceu? Existiu, provavelmente, aqui a pergunta comum, quanto custa? E o que ela fez? Custa de 25 a 35 mil. Quer fazer? Vocês acham que realmente ela iria comprar? Receber o valor da cirurgia no WhatsApp? Gente, se vocês fazem isso, por favor, falem comigo. Existe uma solução melhor, porque a gente está quebrando o desejo dela. Ela olha aquilo ali, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, ou eu não posso investir nisso agora, ou eu preciso para um casamento, eu vou fazer uma viagem. Começa a existir o quê? As objeções. Por isso que o valor de cirurgia é passado lá dentro da consulta, ou o valor de procedimentos, porque existe um processo para isso, para que a gente tenha mais vendas e mais resultados. Essa pessoa aqui está em alinhamento com a gente, tá? Nós trabalhamos, inclusive, com essa médica há 2 anos, e ontem eu entrei no WhatsApp e peguei essa coisa maravilhosa e fui falar com a médica o que está acontecendo com a nossa metodologia. Então, elas fogem da metodologia. Pelo fato de elas fugirem da metodologia, inclusive a IDE Company vai estar criando um processo de venda dentro da empresa, porque a gente vê que a gente ensina, e muitas vezes elas saem do formato. E aí, perde venda. E, como eu só tenho mais 45 segundos, queria dizer para vocês que eu quero entregar um modelo, tá? Só vocês me chamarem, né, nesse QR Code. Se vocês não conseguirem o QR Code, me chamem ali atrás. Mas acho que ele vai funcionar.
porque eu quero entregar para vocês um modelo de inteligência de atendimento. Ele é muito importante. Ele vai trazer uma clareza de como estar iniciando o atendimento dentro do WhatsApp, dentro do Direct, para a colaboradora de vocês. E lá dentro, a gente explica um pouquinho de como que isso é feito no dia a dia. E tem mais. Eu tinha 5 modelos do que eu podia entregar aqui para vocês, mas eu fiquei na dúvida. Então, quem também me chamar, os 10 primeiros que me chamarem no WhatsApp, para não ter muita gente com o mesmo, nós temos um modelo de scripts para usar dentro dos stories. São 10 modelos. Ele é bem criativo, bem mastigadinho, para ajudar vocês no dia a dia. E eu quero entregar também. Eu não trouxe ele como principal, realmente, para não ter tanta gente utilizando, mas ele, acredito que quem quiser, vai ajudar muito no processo de criatividade para os stories. Sim, gente, estou fazendo meu pitch, tá? Sou dessa, sou marqueteira. E saibam, então, que quem também estiver conversando com a gente, nós vamos estar fazendo, ainda esse ano, o último workshop. A gente, nesse workshop, fica mais ou menos 1 a 1 hora entregando conteúdo. Os conteúdos que a gente vai estar trabalhando... Não sei voltar. Volta, por favor. São aqueles que estão ali nos slides, nesse workshop. Então, quem quiser participar do workshop, vai ser um grande prazer receber vocês lá também. Ele é online. E, lá dentro, eu consigo falar muito mais das dores e do dia a dia que a gente vê dentro da IDI. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. E obrigada, Felipão, pela oportunidade. Perguntas? Pode perguntar? Porque eu extrapolei o tempo, né? Ele ficou sorrindo, eu acho que é um sim. Tem sim, gente. Quem quiser fazer pergunta. Ele está rindo enquanto não chega o microfone. O que ele vai perguntar? Ninguém? É isso mesmo? Vocês ficaram com medo de fazer pergunta? Eu duvido que alguém faça uma pergunta. Tu? Bom, pessoal, obrigado mesmo, Débora. Ó, temos um... Ok. Oh, faz pergunta difícil, né? Já que é você. Contar a nossa história, né? Eu queria saber quanto tempo o profissional... É claro que é uma pergunta, né, relativa, né? Para cada um tem um tempo, assim, quando começa a adquirir esse tipo de serviço, porque muita gente não trabalha com profissionais assim, né? Então, eu queria saber o tempo médio, né, para um médico começar a ter resultado, assim, sabe? Com esse tipo de venda, money? Exato, com esse tipo, retorno, né? Não só a venda, né, mas, né, o engajamento todo. Muito boa a sua pergunta. A parte mais importante... Ó, eu tenho mais 4 minutos, gente, de responder pergunta. Apareceu aqui. Mas a parte mais importante, realmente, é o quanto o médico vai tirar de tempo para fazer estratégias, para analisar as estratégias que vão ser feitas e para estar acompanhando o marketing. Então, eu falo muito assim, que ter conteúdo no Instagram e começar a ter resultado de audiência, de alcance e pessoas chamando, 3 meses. Começar a trabalhar esse lead, fazer com que ele comece a comprar de você e começar a ensinar a tua equipe a vender mais rápido, 6 a 9 meses. Ser referência no mercado, criar uma marca de referência e realmente ter um propósito onde as pessoas entendam a tua história, de 1 ano a 1 ano e meio, a 2 anos. Mas todo esse tempo é o médico do lado. Nós somos parceiros. Não tem como uma agência de marketing criar conteúdo de qualidade, de alta escala, para o Ticket A, se você não estiver do nosso lado, gravando os vídeos, recebendo muitas vezes a IDI Company lá na sua clínica, ouvindo, né, porque eu tenho aqui as minhas sociais mídias que estão também, dei uma assinadinha aí, pessoal, gravando conteúdo, porque nós gravamos conteúdos aqui na região, então a gente recebe o médico para gravar, porque a gente sabe que isso potencializa muito mais. O rosto de vocês é a marca de vocês. Não precisa ser bonito, não, mas precisa falar. O resto a gente ajuda. Débora,
paciente perguntou o preço pelo WhatsApp, o paciente está ali na maior conversa. Ah, doutora, me tira uma dúvida, a gente vai lá, tira essa dúvida. Perguntou o preço. Vou falar o quê? Você não vai falar o preço. Acho que no script, inclusive, vai te ajudar nessa parte, tá? Mas quanto você conhece esse cliente para falar um preço? Então, o método SPIN ele vai fazer o quê? O P é realmente fazer uma anamnese. Não é S, desculpa, de situação. Você vai analisar o lead. Então, você tem que perguntar algumas coisas. Como que eu volto? Né? Eu falo muito que é dar uma voltinha ali na questão. Como que eu saio dessa pergunta? Né? Que bom que você perguntou o valor. Para eu te ajudar melhor na resposta, deixa eu te conhecer um pouquinho. E aí você faz uma pergunta. Pode ser, qual é o seu peso? Então, a parte mais importante do método SPIN é isso, é você entender que você que vai levar o lead, não é o lead que vai levar a conversa. É que nem como a gente estiver realmente caminhando com alguma pessoa. O que acontece normalmente? O cliente ele vai te levando e você só vai respondendo. E esse é o erro. Quem tem que levar a conversa e falar, esse é o caminho, vem por aqui, agora passa aqui, é o colaborador que está respondendo o WhatsApp. E aí, o arsenal de respostas é para isso, é para saber sair dessas situações e continuar sendo ativo. Vai ser dito a resposta, mas primeiro tem que entender com quem a gente está conversando, depois a gente viria para a implicação, o S e o P vai para o problema, então depois a gente começa a olhar para a dor daquele lead, né? Há quanto tempo que você quer fazer esse procedimento? Você já conversou com algum médico antes? Por que você quer fazer esse procedimento? Quando ela conta a história dela, quando ela começa a falar o porquê, você vai pegar tudo isso e vai falar, por que você ainda não fez? Ou seja, a gente vai usar todas as respostas, é um pouco maléfico falar o que eu vou falar aqui, mas esse é o jogo. Você vai usar contra ela. Por quê? Porque você vai entender a dor dela e vai falar, mas se você não fizer o procedimento agora, o quanto isso vai impactar na tua vida por causa disso, disso e aquilo. E aí, esse disse, disso e aquilo é a resposta dela. Gente, não é fácil fazer a cliente responder, a cliente trazer a história dela. Então, aquela que trouxer é o que você vai jogar muita energia. Não posso falar mais. Arrasta para cima. Oi, Débora. Boa tarde. Obrigada Boa tarde. pela palestra, foi excelente. Que bom, obrigada. Eu gostaria de saber o que você recomenda. Já vi os dois posicionamentos. O médico passar o orçamento ou a gente ter um orçamentista na nossa clínica? Então, a parte mais importante para responder essa pergunta, vou responder, gente, tá, o tempo acabou aqui. Como é a sua clínica hoje? Primeiro, você tem que olhar para dentro, como que está a tua gestão. Não tem como eu vou te falar o perfeito e vou te falar o aplicável. O perfeito é você ter uma gestora, é você ter uma pessoa que vai passar o orçamento. Você entrega mais profissionalismo e, se ela vier com me dar descontinho, a tua gestora ela vai estar capacitada para isso. Ou seja, a Ideia Company, nós, inclusive, temos uma aula só sobre isso, porque a gente vê o quanto é importante saber passar um orçamento. Então, ela tem que ter sangue de vendas. Você não vai contratar uma atendente para passar um orçamento. Você vai ter uma mulher capacitada e que ela, inclusive, não estará usando as mesmas roupas se você tiver uniforme, porque esse é o momento de tete-a-tete, olho no olho. E tem que estar claro para ela que ela está ali para isso, é a missão dela. Ela não vai fazer mais nada naquele dia. Ela não vai cuidar do WhatsApp, ela não vai ver se está apagando, não vai apagar fogo, nada. O primeiro atendimento é o primeiro atendimento. É o show. Não tem o local, não tem como estar utilizando, aí sim, vamos para o adaptável, né? Mas a parte mais importante é ter clareza que isso funciona. Todos os meus clientes que passavam o orçamento e que conseguiram arrumar um local para ter uma colaboradora passando, venderam mais. Tá? Isso é fato. Porque a pessoa que está recebendo isso, ela está o tempo todo analisando tudo. E se a gente estiver falando de mulher, minha filha, a gente analisa do pé à cabeça tudo. Esse é o avatar. Por isso, o hackear a persona. Quanto mais eu tenho claro para quem eu estou vendendo, mais eu entendo o que eu preciso mostrar e entregar para ela o tempo todo. E ter realmente uma orçamentista dá muito diferencial para a tua clínica. Mais alguma pergunta, pessoal? O que vocês querem fazer? Eu sou a última, gente. Me deixa aqui. Amanhã eu volto, não tem problema. Débora, parabéns. Obrigada. É
uma pergunta em relação a valores no WhatsApp. Muitas pessoas, às vezes, a gente faz uma postagem na rede social e acha que aquele valor é R$1.000. E, às vezes, ele vai ao consultório, toma o tempo da gente para um que poderia se converter num resultado. Comprar, né? Isso, e para uma pessoa que não vai fazer a compra. E isso eu pego muito lá no meu consultório, principalmente porque eu atendia procedimentos mais baratos e hoje os meus procedimentos estão mais caros. Esse feeling onde nós podemos fazer, por exemplo, essa triagem do paciente que vai vir até nós, um real comprador, isso dá para ser feito pelo WhatsApp? Na verdade, não no WhatsApp. Existem processos para, quando chegar no WhatsApp, realmente ele chegar já mais morno, vamos dizer assim. Uma forma de você saber se é um comprador é a tua consulta, o pagamento também ser antecipado. O primeiro ponto é esse. Ela está pagando o valor antecipado ou ela vai lá e depois ela faz esse pagamento? Porque uma coisa que acontece muito na agenda, que eu não trouxe aqui porque eu não ia ter tempo, mas é a agenda organizada, é isso. É a gente fazer uma agenda de consultas para estar fazendo procedimentos, né? E a maioria cancelar ou não vir. Uma forma de evitar isso é realmente o pagamento antecipado. Mas, para isso acontecer, existe um método, existe uma forma e existe uma análise por trás. Essa tua pergunta ela é bem pertinente, mas, ao mesmo tempo, ela é difícil de responder porque eu tenho que analisar a tua região, eu tenho que analisar o processo e, muitas vezes, o lead que vem chegando para você, para daí isso ser resolvido. Não é fácil, mas existe um processo para que isso se minimize. Desculpa, mas se eu te falar muita coisa, eu vou estar mentindo, né? Mais alguma questão, pessoal? Obrigada, gente. Obrigado, E Débora. aproveitem aí, BC.